Olha, a partir de 2025, uma mudança gigantesca vai redefinir a avaliação dos cursos de medicina no Brasil. Aquele sistema antigo, que todo mundo conhecia como Média Brasil, está com os dias contados. Chegou a hora de entender o novo Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, e como ele vai mudar completamente o que significa ser uma faculdade de excelência. Então, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender tudo isso, o caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver por que o modelo antigo simplesmente não funciona mais. Depois, a gente conhece a nova régua de avaliação, como o padrão de qualidade é criado, como a nota final do curso vai ser calculada e, claro, no final, as consequências práticas dessa verdadeira revolução. Vamos começar então pelo que está ficando para trás. Um sistema que por muito tempo avaliou as faculdades usando um espelho que, muitas vezes, acabava distorcendo a realidade. Essa frase, que a gente ouve muito por aí, é basicamente a lápide desse sistema. Ela marca o fim definitivo de uma era em que o desempenho de uma faculdade era medido em comparação com todas as outras. A grande virada de chave está exatamente aqui. No modelo antigo, a avaliação era relativa. Era como uma corrida de pelotão. Se todo mundo diminuísse o ritmo, quem corresse na média ainda pareceria estar bem. Agora não. A avaliação é absoluta. É cada instituição por si competindo contra um padrão fixo de qualidade. A briga é contra a própria capacidade de ensinar. E essa era a grande falha do sistema. O conceito ENAD de uma instituição era totalmente influenciado pelo desempenho de todas as outras no país. Um ex-presidente do INEP chegou a dizer que o resultado das outras instituições interfere demais com o conceito. Felizmente, essa distorção acaba agora. E é aí que entra a nova era. Vamos entender a ferramenta que vai substituir a Média Brasil, uma avaliação que é toda baseada em proficiência. O nome técnico é avaliação critério referenciada. Mas traduzindo, a ideia é simples. Agora existe uma linha clara na areia. O sistema não quer mais saber se um aluno foi melhor ou pior que a média, mas sim se ele atingiu o nível de competência que se espera de um médico recém-formado no Brasil. Ponto. E aqui está a métrica que vai importar de verdade a partir de agora. O sucesso de um curso vai ser medido por uma única variável, a porcentagem de alunos formados que são considerados proficientes. Simples assim, direto ao ponto. Ok, então tudo gira em torno dessa tal proficiência. Mas como é que esse padrão é definido? Vamos entender a mecânica por trás dessa nova nota? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se a régua é absoluta, quem foi que construiu essa régua? E a resposta não está numa fórmula estatística, não, mas sim num processo de julgamento feito por especialistas. O INEP usa um método psicométrico super rigoroso, validado no mundo todo, chamado método Angoff modificado. A ideia é genial. Um comitê de médicos e professores experientes, gente que realmente entende do assunto, analisa cada pergunta da prova e estima qual a chance de um profissional recém-formado, com as competências essenciais, acertar aquela questão. E esse processo é muito robusto, ele tem várias fases. Primeiro, o grupo define, nos mínimos detalhes, o que se espera desse médico minimamente competente. Depois, cada um dá sua nota, questão por questão. Aí vem a parte modificada. Eles discutem as estimativas, olham dados de desempenho real para calibrar o julgamento e só então o grupo chega a um consenso que cria a nota de corte final. E o resultado final de todo esse trabalho é exatamente isso aqui, um ponto de corte. É uma nota mínima, um padrão absoluto. Quem tira uma nota acima dessa linha é considerado proficiente. Quem fica abaixo, não é. Simples assim, sem meio termo. Certo, agora que a gente já sabe como o padrão de proficiência é definido, vamos conectar os pontos e ver como o desempenho de cada aluno se transforma na nota final do curso, o famoso conceito ENAD. A métrica-chave tem uma sigla, PCPC, ou seja, percentual de concluentes proficientes. É esse único número que vai traduzir todo o esforço de um curso, em uma nota de 1 a 5. E a fórmula, que já foi oficializada pelo INEP, é de uma clareza impressionante. É só pegar o número de alunos que foram considerados proficientes, ou seja, que passaram daquela nota de corte, e dividir pelo número total de alunos daquele curso que fizeram a prova. O resultado? O tão importante PCPC. E aqui está a grande revelação. Essa é a tabela oficial de conversão. Ela mostra exatamente como o percentual de proficientes vira o conceito de 1 a 5. Repare bem nas faixas.
Para uma faculdade conseguir um conceito 5, por exemplo, ela precisa que 90% ou mais dos seus formandos sejam considerados proficientes. É um sarrafo bem alto. Agora, atenção para esse número, 60%. Para atingir o conceito 3, que é considerado o mínimo aceitável pelo MEC, uma instituição precisa que pelo menos 60% dos seus alunos passem por essa régua absoluta. Se ficar abaixo disso, o curso já cai para um preocupante conceito 2. Com todas essas novas regras na mesa, fica muito claro, o jogo mudou completamente. Vamos ver agora o impacto estratégico disso para as faculdades de medicina. As consequências são bem diretas. Uma nota 1 ou 2 não significa mais estar abaixo da média, mas sim uma falha objetiva em formar médicos competentes. Por outro lado, um conceito 4 ou 5 vira um selo de qualidade inquestionável. A responsabilidade agora é total da instituição. Não dá mais para culpar a média Brasil. E claro, o currículo precisa estar perfeitamente alinhado com o que o INEP exige. Isso significa o fim daquela gestão no feeling, na base da intuição. As instituições agora precisam de sistemas para monitorar o desempenho o tempo todo, identificar alunos com dificuldade e agir com um plano estruturado para garantir que o máximo de gente possível atinja aquele padrão de proficiência. Esperar o resultado chegar para ver o que deu não é mais uma opção. E assim a gente fecha esta análise. A média Brasil morreu e no lugar dela surgiu uma avaliação por critério, que é mais justa, mas também muito mais exigente. A pergunta que fica no ar, seja para estudantes, gestores ou professores, é esta: a instituição em questão está preparada para ser medida não contra as outras, mas contra um padrão absoluto de qualidade? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro da formação médica no Brasil.